Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nesta manhã eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, em nossos corações, de uma forma toda especial. Eu agradeço ao Senhor por tudo que Deus tem feito na minha vida e também através da minha vida. Eu agradeço a Deus nesta manhã, estou recuperando-me da operação de cataratas, que não tem sido fácil. Mas Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, Deus é especialista em milagres e Ele é bom. A palavra de Deus, ela dura para sempre. Nosso Deus é maravilhoso. Eu agradeço ao Senhor nesta manhã por tudo que Ele tem feito. Ainda não enxergo bem, o número pequeno não dá para ver. Ontem é hoje do mês. Mas vamos aqui fazendo a nossa live. E eu vou falar sobre Deus fala através de sonhos. Eu vou falar dentro da linguagem bíblica, tá? Pastor Nelson Alves de Andrade. E depois eu irei falar outra live dentro da psicanálise falando sobre sonhos. E desde os tempos antigos, os sonhos despertaram curiosidade e mistério. E na Bíblia eles são tratados apenas como frutos da imaginação, mas em muitos casos como meios pelos quais Deus usou para se comunicar com o ser humano, para se comunicar com o seu povo. E este estudo aqui busca compreender como, por que e quando Deus fala através de sonhos, observando exemplos bíblicos e princípios espirituais. Isso não quer dizer que todo sonho é uma revelação, mas vamos compreender, vamos entender que Deus, na realidade, Ele fala com o ser humano de uma forma toda especial, e os sonhos, eles servem como advertência, são premonições, né? Que nos mostram muitas vezes o futuro, e nós vamos ver isso aqui através da palavra do Senhor, através da Bíblia. Deixa eu tentar ver aqui, não sei que dá até hoje. Quarta-feira foi 17, quinta 18, hoje é 19. E vamos analisar esse estudo. O fundamento bíblico, a própria Escritura confirma que Deus pode falar através de sonhos. Jó, capítulo 33, versículos 14 ao 16. Antes, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Eu mesmo, até quando eu era adolescente, me chamavam de José do Egito, porque eu sonhava muito. E os meus sonhos, eles sempre se cumpriram. Então, sonhos, visões, revelações, né? E atualmente eu sonho demais, mas existem sonhos que não tem nada a ver, são preocupações. Não vou entrar aqui na área de psicanálise, porém Freud diz que são desejos não cumpridos, mas aqui à luz da palavra de Deus nós vamos mostrar. Se você é uma pessoa que já teve um sonho premonitivo, que já teve um sonho que se cumpriu ou sempre tem, coloque aí, eu queria saber se algumas pessoas aí já tiveram algum sonho que se cumpriu. Em Números 12, 6, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Eu acho interessante, eu conheço um pastor que ele diz que não acredita em sonhos, em revelações através de sonhos. Mas a palavra de Deus está muito clara que Deus revela. É como eu já disse, não é todo sonho que você tem que é Deus revelando, mas existem sonhos na realidade que é taxativo. Ou seja, os sonhos podem ser um instrumento divino de revelação, alerta e direção. Quem aí já teve um sonho premonitivo? Gente,
Aí eu tive, por exemplo, quando as Torres Gêmeas aconteceram, as Torres Gêmeas, né, aquela tragédia lá, eu sonhei, tal qual aconteceu. E outras revelações. Eu fui missionário no Paraguai há muitos anos, e antes de eu ir ao Paraguai, eu sonhei com aquele lugar. Quando eu cheguei lá, eu digo, uau, é o mesmo lugar que eu sonhei. E são vários aqui, né, que eu tenho até medo quando eu sonho determinadas situações. Sonhos são premonições? Ninguém aí sonhou? Ninguém aí teve algum sonho premonitivo? Sonhos são premonições? O que é premonição? No uso popular, premonição significa uma antecipação ou pressentimento de algo que vai acontecer, muitas vezes sem explicação racional. E na Bíblia nós poderíamos relacionar isso a revelações do futuro, dadas por Deus em sonhos ou em visões, como os próprios versículos que eu mencionei aqui falaram. E os sonhos na Bíblia podem revelar o futuro? Sim, claro. Alguns sonhos bíblicos tiveram um caráter profético ou de antecipação de eventos futuros. Nós vemos, por exemplo, José, filho de Jacó, em Gênesis capítulo 37, de 5 a 10, sonhou que governaria sobre seus irmãos, algo que se cumpriu anos depois no Egito. José era tido como o sonhador. E nós vemos Faraó, em Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao 7. Ele sonhou com vacas gordas e magras, que representavam 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e o que também aconteceu. Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor, que anunciavam o futuro dos reinos da terra. Em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 4, nós vemos a revelação que Deus deu a Daniel através de sonhos, né? Ou seja, a interpretação que Deus deu a Daniel, interpretando os sonhos de Nabucodonosor. Nestes casos, os sonhos tiveram um caráter de revelação divina, e não apenas um pressentimento humano, porque nós podemos ter algum pressentimento também, aquele pressentimento se cumprir. Nem todo sonho é premonição. A Bíblia também mostra que sonhos podem vir das preocupações do coração. Das muitas preocupações vêm os sonhos. Eclesiastes 5, capítulo 3. Pode ser apenas fruto da imaginação. Jeremias, capítulo 23, 25 ao 32. Também pode ser situações que nós já vivemos e ficam no nosso inconsciente e aí afloram através dos sonhos. Podem ser manipulados por falsos profetas para enganar. Tem tudo isso aí. Ou seja, nem todo sonho aponta para o futuro. Muitos são apenas reflexos da vida cotidiana, do cansaço, da ansiedade ou da memória, e isso nós sonhamos. E tem coisas que nós sonhamos que não tem nada a ver. Ninguém aí teve um sonho de premonição, gente? Ninguém aí teve um sonho que se cumpriu? Sonho, premonição ou revelação? Premonição humana, um pressentimento ou intuição que pode não se confirmar. Sonho natural, que é produto da mente ou das emoções. Revelação divina em sonho, que é a mensagem específica de Deus, que pode trazer advertência, direção ou até revelar o futuro. É Deus. Hoje eu sou viúvo, já se passaram 6 anos e 9 meses, e Deus me revelou através de sonho tal qual aconteceu quando o Senhor recolheu a minha esposa. A diferença está em quem é a fonte. Se vem de Deus, é revelação. Se vem da mente, é apenas natural. Se for manipulado, pode ser engano. Sonhos não são sempre premonições. Deus pode sim usá-los para nos trazer uma advertência, para nos mostrar algo futuro, mas nem todo sonho tem esse propósito. O cristão deve, na realidade, buscar discernimento em oração e conferir tudo à luz da palavra de Deus. Muitas pessoas até me procuram, sonham e me procuram para que eu possa interpretar, e as minhas interpretações têm dado certo. Aí nós temos aí o sonho de Faraó, Gênesis 41. Faraó sonhou com 7 vacas gordas que subiam do rio Nilo e pastavam. Depois 7 vacas magras que devoraram as gordas. Em outro sonho, ele viu 7 espigas cheias e boas, e logo depois 7 espigas mirradas que engoliam as boas. E eu já mencionei, isso se cumpriu.
Deus deu a José a interpretação: 7 anos de fartura viriam sobre o Egito, seguidos por 7 anos de fome extrema. O sonho foi dado 2 vezes a Faraó para mostrar que era algo certo e decidido por Deus. Gênesis 41, versículo 32. Vejam que José não somente também era o sonhador, mas também era o intérprete, ele interpretava sonhos, né? Gente, compartilhe aí com outros esta live, e se alguém já teve um sonho que se cumpriu, fala aí para nós, diga eu, não precisa contar o sonho, ou se quiser contar. E o cumprimento, exatamente como Deus havia revelado, vieram 7 anos de fartura e depois anos de fome. Graças ao sonho e à sabedoria dada por Deus a José, o Egito colocou alimentos e sobreviveu à crise. Esse sonho não foi apenas um aviso, ele revelou o futuro com muita precisão. Temos outros exemplos de sonhos que revelam o futuro. José, filho de Jacó, Gênesis capítulo 37, versículos 5 ao 10. Sonhou que seus irmãos se inclinariam diante dele, algo que se cumpriu bem depois. Nabucodonosor, em Daniel no capítulo 2, sonhou com uma grande estátua que representava reinos futuros, revelando séculos da história mundial. José, marido de Maria, Mateus capítulo 1, versículos 20 ao 21, sonhou que Maria daria à luz o Salvador, revelando o nascimento do Messias. Foi um sonho profético. E aí eu tenho aqui uma lista, né, de principais sonhos bíblicos que revelam o futuro, referências, tal. Exemplos de sonhos de Deus falando em sonhos, eu já falei aí, sonhos proféticos e orientação. José, filho de Jacó, sonhou que governaria seus irmãos, se cumpriu. José, marido de Maria, recebeu instruções de Davi em sonhos. Daniel, capítulo 2 e 4, interpretou sonhos proféticos de Nabucodonosor, que revelavam o futuro do reino. E sonhos também, temos sonhos de advertência. Eu continuo perguntando, alguém aí na live já teve algum sonho profético? Já teve algum sonho premonitivo? Ninguém teve, não acredito. Abimeleque, Gênesis capítulo 20, 3 ao 7, Deus o advertiu em sonho para não tocar em Sara, a esposa de Abraão. Os magos do Oriente, em Mateus capítulo 2, versículo 12, foram advertidos em sonho para não voltarem ao Egito. Aí vemos sonhos de advertência. Muitas vezes também nós temos determinados sonhos que nós devemos ficar precavidos, devemos ficar vigilantes, né? E os magos do Oriente, nós vemos aí também que eles foram advertidos porque eles não voltassem ao Egito. Temos também sonhos de direção. Jacó, em Gênesis capítulo 28, 10 ao 17, ele viu a escada que ligava a terra ao céu, confirmando aí a presença e a promessa de Deus. Nós vemos Paulo, Atos capítulo 16, versículo 9 ao 10, teve uma visão em sonho de um homem da Macedônia pedindo ajuda, direcionando a sua missão evangelística. Quais são os propósitos dos sonhos dados por Deus? Revelar o futuro, Gênesis capítulo 37, versículo 9 ao 10, Daniel capítulo 2, versículo 28, dar direção e orientação, Mateus capítulo 2, 13, Atos 16, 9, proteger e advertir, Gênesis 20, versículo 3, Mateus 2 e 12, confirmar a presença de Deus, Gênesis 28, 16, no caso da escada de Jacó, instruir e corrigir, tudo isso, os propósitos dos sonhos dados por Deus. Como então eu vou dizer que Deus não revela através de sonhos? Eu não creio em sonhos, como esse pastor, né, que me falava essas coisas. Nós precisamos discernir os sonhos. Nem todo sonho vem de Deus. A Bíblia adverte sobre falsos profetas e sonhos enganadores. Jeremias capítulo 23, versículo 25 ao 32, fala de alguns profetas que inventavam sonhos para enganar o povo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3 e 7, os sonhos também podem ser fruto de preocupações diárias. É o que eu já falei. Por isso é necessário testar os sonhos, né? Gálatas 1:8.
testar os sonhos pela palavra de Deus, passar pelo crivo, pela análise da palavra de Deus. Orar a Deus pedindo sabedoria, pedindo discernimento, observar se o sonho gera paz ou nos traz edificação. Eu continuo perguntando, alguém aí na live já teve algum sonho premonitivo? Os sonhos no Novo Testamento e hoje, nos últimos dias, Deus prometeu derramar o Espírito Santo, incluindo revelações por meio de sonhos. Joel capítulo 2, versículo 28, Atos capítulo 2, versículo 17. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os ossos jovens terão visões e os ossos velhos terão sonhos. Isso não quer dizer que somente os velhos sonham, né? As pessoas novas também sonham. Portanto, os sonhos, eles ainda podem ser um canal de Deus para falar ao nosso coração hoje, mas devem ser interpretados à luz da Bíblia, confirmados pelo Espírito Santo. Queridos, Deus ele é soberano e pode usar os sonhos como meio de comunicação. No entanto, a revelação maior e definitiva está em Cristo e em sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 2. Assim, os sonhos, eles devem ser recebidos com reverência, discernidos com muito cuidado e sempre submetidos à vontade de Deus. Era esta a palavra que eu quis trazer para vocês, essa reflexão, mostrando que Deus nos orienta, Deus nos exorta, nos adverte através de sonhos. E eu usei aqui a Bíblia Sagrada, né? John Stott, Mensagem de Atos, editora BU, e Enciclopédia de Bíblia Teológica e Filosofia, da Agnus Champlin, o Espírito Santo, quem ele é e quem faz e como ele se manifesta, de Claudionor de Andrade. Comentário bíblico de Moody, Charles Playfair e outras anotações. Portanto, queridos, é uma palavra muito boa, que Deus fala para nós através dos sonhos. Eu vou fazer a última pergunta, se alguém aí já teve algum sonho profético, algum sonho premonitivo, que você possa dizer, eu tive, ele se cumpriu. E como eu já falei, já tive muitos sonhos. Quando eu vim eu moro em Valparaíso, cidade do interior de São Paulo. Na época eu morava em Foz do Iguaçu e nunca tinha vindo aqui. Eu sonhei, não com o nome da cidade, mas eu sonhei com a rua na qual eu morei a primeira vez, a casa, a cor da casa, como era a casa. E aqui é um lugar de muita cana-de-açúcar, e na época que eles fazem queimadas, né, é muita sujeira, muito pó preto. E eu sonhei que eu morava naquela rua, naquela casa, aqueles cômodos que eu sonhei, e muita sujeira, aquele pó preto. Uau, quando eu fui descendo a rua 15 de novembro, que foi a primeira rua que eu morei, o sonho. Quando entro na casa, a casa, porque não fui eu que aluguei, foi um pastor que alugou aquela casa para nós morarmos. E depois, quando eu saí daquela casa, também uma outra casa que eu sonhei também, no outro bairro, tal qual. É claro que eu sonho demais. Tem sonhos que me preocupam muito, porém Deus, ele me revela muito através de sonhos. Mas que cada sonho ele seja pesado na balança, né? No crivo da palavra de Deus. E aqui eu mostrei para vocês, biblicamente, que Deus revela na realidade através de sonhos. E os sonhos premonitivos são muitos, eu tenho muitos na realidade. Mas que tudo seja analisado, né? Avaliado segundo o crivo da palavra de Deus. Porém, Deus ele continua falando conosco. Ninguém aí quis falar, se sonhou, se já teve uma premonição, se já teve uma revelação assim. Mas aqui eu mostrei para vocês, na Bíblia, como Deus usou pessoas ou outras, né? Aqui são os casos principais que aconteceram na Bíblia sobre Deus falando através de sonhos. Mas, como eu já falei, tudo tem que ser testado
pela palavra do Senhor. Amém? Agora eu vou preparar um outro estudo sobre sonhos segundo a psicanálise. Daqui a pouco farei outra live. Um grande beijo, um grande abraço. Continue orando por mim. Eu estou operado de cataratas, mas Deus está me ajudando.